Olá, piscianos, como vocês estão? Espero que bem. Vamos lá para a sua leitura do mês de agosto? Vamos saber as energias predominantes e disponíveis para vocês, tá? Quem quiser fazer leituras comigo, as informações estão aqui abaixo na descrição desse vídeo, ok? Vamos lá? Peixes, agosto de 2023. Relâmpago. Temos uma bela torre aqui no fundo da sua leitura. Intensidade. Tá aqui por baixo. A própria energia da torre, do relâmpago, é intensa, né? É uma força da natureza, não é mesmo? Vamos lá. Peixes, agosto de 2023. Vieram duas, uma carta a mais. Valete de copas. Para alguns, essa intensidade aqui tem a ver com alguma novidade emocional que toca o seu coração, né? Pode ser uma mensagem que você recebe, uma pessoa nova que aparece na sua vida. Algo mexe com as suas emoções fortemente, tá? Vamos lá. A mente, o espírito brincalhão, o avarento, o criador e o adiamento. Essas duas cartas aqui também são valetes, né? Elas podem também falar de comunicação, você se comunicando, você recebendo uma comunicação. A energia da intensidade está aqui também, né? Nas cartas do naipe de paus, assim como o cavaleiro de paus, né? Temos o espírito brincalhão, que é um valete de paus, e o rei de paus aqui, o criador. Você tem uma torre na leitura, que é um arquétipo de desapego muito forte. Estou falando isso exatamente por causa desse 4 de ouros aqui. O avarento muitas vezes representa apego, né? E essa carta pede para você se desapegar, né? Abrir mão do controle, tá? Quatro de espadas, finalizando a leitura, vai depender muito do que vier nas outras cartas. Pode representar a estabilização de uma situação, pode representar literalmente um adiamento, né? Depois que algo se manifesta, depois dá uma parada, uma pausa. Não é um final, é uma pausa, tá? Pode ser aqui representar uma espécie de período de recuperação também. O que me chama a atenção é que a leitura aqui nessa parte abre com uma carta que, né, a imagem dela representa um excesso mental, tem até fumacinha saindo da cabeça do sujeito. E o 4 de espadas tradicionalmente é uma carta de tranquilidade mental, serenidade, né? Então podemos dizer que você fica mais tranquilo com algumas coisas que podem acontecer aqui nesse mês de agosto, né? Enfim, ou aproximadamente, né? Para alguns já pode ter acontecido, para outros pode acontecer um pouco mais para frente, né? Pendurado. Quatro de copas. Então, uma situação parada que se movimenta, né? É como se fosse um desbloqueio de energias. Pode ser literalmente por meio de comunicação, né?
comunicação, 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 né? As energias do pendurado, do 4, do 4, do 4 são muito paradas, mas o centro da leitura é uma energia de movimentação energética, também pode representar a movimentação literal, né, como uma viagem, e é uma carta que também tem a ver com a questão da comunicação, assim como os valetes, 1, 2, 3, 4 valetes, e a própria carta do julgamento, tá? As coisas estavam paradas, mas pode haver uma movimentação. E tem muito a ver com comunicação. Tem muita comunicação, é como se fosse assim, comunica, dá uma pausa, comunica, dá uma pausa. Parece que é isso, né? A carta extra que vem é um julgamento. Essas duas cartas juntas numa mesma leitura, e são, não, eu ia falar que eram os únicos arcanos maiores, mas tem o pendurado, né? Mas essas duas cartas numa mesma leitura, elas trazem muito, assim, uma questão inesperada, né? Elas podem falar realmente de alguma coisa inesperada. A intensidade continua aqui, o centro da leitura é um 8 de paus, né? O naipe de paus é o naipe que representa o elemento fogo, né? O fogo da paixão, o fogo do entusiasmo. É o fogo espiritual também, né? Mas aqui vem essa questão da intensidade. O diabo, as de copas, 6 de espadas, 5 de copas, 7 de espadas. Aqui tem arrependimento, aqui tem autossabotagem. Meu Deus. Vamos lá. Novamente uma energia de apego, né, com a carta do diabo. O diabo fala muito do nosso lado sombra. Como essa leitura tem a ver com a comunicação, então é você e o outro, né? Você e alguém, né? Perceba aqui o que é energia sua, o que é a energia da outra pessoa, né? Quando eu falo aqui do lado sombra, tá? Quando eu falo aqui de alguém que comunica e depois para de comunicar, né? A energia da espera. Essa primeira coluna é a energia que vem do passado, né? Seja passado recente ou distante, tá? O diabo com o valete de espadas é uma energia um pouco tóxica a nível mental. Podemos falar aqui de alguma situação tóxica, né? Mas aí vem o pendurado trazendo a suspensão da situação. Então era necessário suspender por causa de uma certa toxicidade que havia na sua vida. Toxicidade aqui que vem da energia mental, um excesso mental. Então, algo na sua vida ficou suspenso, né? Como é uma leitura geral, você vai saber do que se trata. Para alguns, pode ser a vida profissional, para outros pode ser a vida afetiva, enfim, né? Tinha aqui algum aprendizado, tá? A carta do pendurado traz sempre um aprendizado por trás dela, porque ela fala de você aprender a enxergar as coisas de outras formas, de outros pontos de vista, né? Ela suspende, mas ela também traz outra perspectiva, justamente porque o pendurado está de cabeça para baixo, né? Os valetes, e tem muitos aqui na leitura, são cartas de comunicação, mas os valetes são aprendizes também, né? Então temos aqui esse as, temos aqui esse valete que sugere alguma novidade surgindo. E você ou a outra pessoa em questão pode ficar na dúvida, né? Ah, será que é uma coisa boa? Será que não é, né? Porque esse personagem aqui tá de braço cruzado e não tá querendo muito pegar aquela taça ali, né?
Então, as energias estão se movimentando, tá? Se as coisas pararam e elas pararam porque precisava parar, precisavam ser suspensas, né? Uma situação precisava ser suspensa para haver a integração de uma lição, agora as energias voltam a se movimentar, parecendo um teste, né? Parecendo que você está passando por um teste. Talvez por isso as energias de aprendiz aqui, né? O próprio julgamento. Aqui para alguns pode haver viagem, pode haver mudanças, né? Vem um pouco aqui da questão do apego e a questão do desapego com o 6 de espadas. Seguir em frente, tá? O 8 de paus e o 6 de espadas são energias que andam para a frente. A energia intensa continua aqui no meio. Então, acredito que o mês de agosto será um mês intenso, né? De bastante movimentação e até um pouquinho de caos, né? Nós temos aqui a energia do Rei de Paus, junto com o Valete e o 5 de Copas. Tem algumas possíveis mensagens, né? Isso aqui poderia representar você pensando que pode se arrepender de alguma coisa, né? Pode ser alguém pensando que vai se arrepender de alguma coisa com relação a você, ou até mesmo literalmente já arrependido ou arrependida, né? Tem aqui alguma lamentação, né? Ou a ideia da lamentação, porque esse 5 de copas está cercado de cartas de espadas, tá? Por isso que eu tô falando de um pensamento que tem a ver com um possível arrependimento, uma possível lamentação, né? Quando vem copas e espadas também, existe um certo conflito entre energia mental e amorosa, né? O coração e a mente, tá? A gente vê isso aqui, né? Nesse 5 de copas cercado de carta de espadas. E na última coluna, né? O Rei de Copas são vocês, espadas e espadas. Muito desconfiados, né? O 4 de copas junto com o 7 de espadas são cartas que me dão muito a sensação de desconfiança. Valete de espadas também é conhecido como stalker do tarô, né? Poderia representar você stalkeando alguém, alguém te stalkeando, ou simplesmente a energia da curiosidade, né? Enfim. Alguém arrependido. Ou pensando que pode se arrepender de ter perdido uma oportunidade, né? De ter perdido uma oportunidade com você. Ou você pensando que pode ter perdido uma oportunidade com alguém, por exemplo, né? Para quem essa situação for afetiva, tá? Agora, essa carta que finaliza a leitura aqui diz que não é o fim. Seja o que for, o 4 de espadas diz que é apenas uma pausa, né? É apenas uma pausa. E muitas vezes o julgamento sugere um renascimento de uma situação, né? Veio como carta extra, né? Possivelmente algo mais para frente, né? Porque a leitura termina com a carta da pausa, tá? E aí mais para frente uma situação ressurge. Alguém ressurge, né? E aí a leitura não diz se é algo que vale a pena, que não vale a pena, mas ela traz um arquétipo de desapego muito forte, tá? Diabo e torre é uma sequência, né? A energia do ego e a energia da desconstrução do ego, né? Das necessidades específicas do ego, de controle, né? A questão do apego, a questão tóxica, né? Do ficar viciado em algo ou em alguém, enfim, ou simplesmente no excesso de pensamento, né?
Me deu um pouco essa sensação de situações, ou de uma situação que seja, que vai e volta da sua vida, né? E talvez por isso essa energia do teste, né? Vamos ver se o pisciano aprendeu. Vamos ver se o pisciano aprendeu. Essa carta sugere a desconfiança, né? E cuidado aqui com autossabotagem, né? Porque se você está passando por um teste, você corre o risco de errar bem entre aspas assim, né? Não é que você tenha que acertar, você vai ter outras oportunidades, né? Mas se você tem a chance de errar, você também tem a chance de acertar e passar para frente, né? E seguir em frente sem ter que repetir, né? Repetir o mesmo teste, tá? Vamos lá, essas cartas aqui, ó, 4 de espadas e rei de copas tem muito a ver com cura, tá? Cura, curar o coração, curar esse excesso mental, no sentido de diminuir o excesso mental também, né? Carta do diabo cruza com 4 de espadas, então aqui a gente tem uma energia mais obsessiva, né? Mais tóxica, e aqui a gente tem uma energia tranquila, serena do 4 de espadas, tá? Valete de espadas com 7 de espadas, excesso mental, stalker, autossabotagem. Algumas mensagens aqui com essa combinação de cartas, né? Curiosidade, tá? Mas também a possibilidade da autossabotagem, né? As de copas com rei de paus é uma energia intensa, né? O fogo, o sentimento, tá? Uma nova oportunidade, né? Valete com 5 de copas, um aprendizado que tem a ver aqui com arrependimento. Perceber as coisas como elas são exatamente, né? Quatro de ouros, 6 de espadas. Apego, desapego, tá? Apego, desapego. Isso aqui também é, de certa forma, um apego a algo que não foi tão bom que aconteceu, né? Já que sugere lamentação ou arrependimento. Lembre-se que a energia central da sua leitura sugere muitas coisas, tem muitos significados, mas é uma energia que anda para frente, né? Não é para trás. Uma leitura bem enigmática, com muitas mensagens. Eu recomendo fortemente que vocês voltem aqui no final do mês ou até mesmo em outras épocas para assistir essa leitura novamente. Pode trazer outras mensagens para você, né? Outra compreensão. Intensidade temos muito aqui, né? Na torre, no diabo, no 8 de paus, no rei de paus, no julgamento. Movimento, energias intensas, inesperadas. São boas, mas também soam como um teste. Como se você fosse passar por uma espécie de teste. Completude, conexão. Essa carta fala das nossas dualidades, né? O nosso lado terreno, o nosso lado divino, as dualidades em Yang e a necessidade de nós integrarmos essas dualidades, essas polaridades, né?
E aí você encontra um relacionamento desse nível aqui de completude, que é a carta que eu vou ler para vocês, né? Essa mensagem aqui especialmente para quem ressoa com essa leitura pelo viés amoroso, né? Afetivo, dos relacionamentos afetivos. Vamos lá, completude. A completude é uma união baseada na parceria entre iguais e não no modelo de dominação-submissão herdado do sistema patriarcal e que ainda perdura em muitos relacionamentos atuais. Em termos de relacionamentos, a completude refere-se a um encontro amoroso em que existe um profundo respeito mútuo e a valorização das diferenças. Assim, o masculino se torna consciente da sua força e a oferece de bom grado ao feminino na forma de um abraço quente e acolhedor. O feminino, por sua vez, ao se permitir ser abraçado, sente-se seguro para expressar toda a sensibilidade que é capaz, oferecendo-a também de bom grado ao masculino na forma de beleza e criatividade. Lindos frutos surgem dessa união que, quando ocorre, traz ao casal uma sensação de bem-estar, acolhimento, confiança e tranquilidade, um verdadeiro companheirismo que reside além dos arroubos emocionais da paixão. Vivenciar essa união é como chegar finalmente em casa depois de uma caminhada longa e exaustiva, é viver em paz. Para que a completude aconteça na sua vida, é necessário que, em primeiro lugar, você aprenda a equilibrar o masculino e o feminino dentro de você. Quando essas forças interiores estiverem em harmonia, você será capaz de atrair um parceiro afetivo que reflita essa integração e de vivenciar um relacionamento verdadeiramente amoroso e equilibrado. A completude veio hoje em sua direção para lhe dizer que é chegado o seu momento de vivenciar esse tipo de relacionamento. Neste exato momento existe uma energia sutil circulando ao seu redor, uma linda onda vibratória que irá atuar sobre o masculino e o feminino dentro de você, ajudando a integrá-los. Em breve você vivenciará essa integração também num relacionamento afetivo. Não importa se já existe alguém na sua vida ou não, uma relação de igualdade amorosa e parceria está vindo em sua direção. Acredite e prepare-se. É isso, piscianos, terminamos a sua leitura. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa leitura possa te ajudar de alguma forma, tá? Tudo de bom para vocês, um excelente mês de agosto. Muito obrigada especialmente a você que ficou aqui até o finalzinho da leitura. Namastê!